Quer aprender essa delícia de pastel? Gente, massa crocante, parece pastel de feira. Bora para a receita? Vamos começar então com a carne. Nós vamos refogar ela e deixá-la bem sequinha para que não fique nada úmido dentro do pastel. Quando começa a fritar a carne moída, eu gosto de ir dando umas leves apertadas assim na carne, que ela não vai ficando empelotada. Ela vai ficar bem soltinha. Olha, já tá começando a ficar soltinho. A gente não coloca o sal até ele não tá um pouquinho mais solto, tá? Mas você pode fazer da forma que você quiser. Se você achar melhor fazer um outro tipo de recheio, o importante é que ele esteja bem sequinho e que ele não fique nada que escorra para não estourar o pastel na hora da fritura. Aqui eu vou colocar um caldo de carne e o meu segredo que eu gosto de usar. Depois a gente vai provar para ver se precisa um pouco mais de sal ou não. A carne do pastel é bem particular de cada um. Se você quiser, você pode colocar outras coisas, tipo azeitona, tomate picadinho. Nós vamos colocar tomate aqui também. Algumas pessoas gostam muito de colocar ovo. Eu já não gosto de ovo dentro da carne do pastel, então na nossa não vai ter. É opcional para quem quiser. Gente, olha que perfeito. Para mim já estaria ótimo só assim, mas a gente vai ainda incrementar um pouquinho mais. Vamos colocar o tomate picadinho, bem picado, tá? Em cubos. E vamos deixar ele dar uma diminuída, ele dar uma murchada na casquinha. Vamos deixar ele cozinhar um pouco. Vou colocar um pouco de milho também, que aqui em casa todo mundo gosta. E fica muito bom colocar azeitona também. Quem gosta pode colocar. Gente, acho que eu vou deixar gravado isso. Eu acertei o sal. Isso é um milagre. Que lindeza que ficou essa carne. Olha, bem sequinha, ó. Tá ficando bem saborosa. Agora a gente coloca os temperinhos. Aqui, quem quiser colocar, pode colocar pimenta, cúrcuma, alguma coisa assim. Até um pouquinho de massa de tomate. Mas eu gosto desse molho assim, ó. E já vamos reservar ele para ele esfriar para poder fazer os pastéis. Vamos para a massa do pastel, então? Aqui nós temos 400 gramas de farinha de trigo, mas nós não vamos colocar toda ela agora de uma vez. A gente vai colocar umas 300 e poucas gramas, e depois a gente vai colocando conforme for amassando e conforme a necessidade. Mas ela vai ir às 400 gramas. Nós vamos colocar a farinha de trigo e vamos reservar, então, um pouquinho, como eu falei, para depois a gente ir acrescentando. A água, ela tem que ser morna, tá? Ela vai ser bem mais fácil para a gente conseguir incorporar e dar elasticidade nessa massa. O óleo. A cachaça, não se preocupem com a cachaça, porque a fritura ela vai eliminar o álcool que tem. O vinagre e o sal, tá? Eu vou colocar meia colherinha aqui, que eu acho que já é o suficiente. Agora a gente vai começar a mexer essa massa. Olha como ela já começa a desgrudar, olha. Essa massa é muito prática, gente, de fazer, muito fácil. Você pode amassar ela com um rolo mesmo, você não precisa ter cilindro. Se tiver cilindro, claro, é bem melhor, porque você vai passar várias vezes no cilindro, ela vai ficar mais crocante, mais fininha. Mas com o rolo também, quem cansar aí, pede para os maridos ajudar. A massa agora você percebe que ela ainda tá bem molinha, ó. Então, a gente vai ter que ir acrescentando a farinha, para ela dar o ponto que a gente precisa. Vou colocar o restante, então, da farinha. Vocês vão ver que vai dar certinho e ela vai ficar no ponto. Só agora paciência e amassar. Gente, olha que massa mais perfeita. Colocamos, então, toda a farinha, como ela dá liga, como ela fica bonitinha. Nós vamos amassar mais um pouquinho. E eu tava pensando recheios de pastéis. Pensa só, tem cada recheio bom. Mas um recheio que deve ficar maravilhoso, eu tenho no canal, picadinho de carne, conhecido também como picadinho do tio, que foi meu irmão que fez. Já imaginou deixar aquele molho, aquele picadinho bem sequinho e a gente colocar ele dentro do pastel? Vai ficar perfeito. Agora a gente vai deixar ela descansando uns 10, 15 minutinhos, coberta com plástico, e depois a gente vai continuar a receita. Nós vamos utilizar essa mesma massa para fazer pastéis de queijo.
Aqueles pasteizinhos menores, aqueles retangularzinho. Então, já vou aproveitar também e já vou gravar essa receita para vocês. Voltamos com a massa do pastel. Vamos dividir ele pelo menos umas 3 vezes para ficar mais fácil pra gente esticar, tá? Eu vou fazer uma parte esticada aqui e a outra no cilindro. Então, aqui a gente vai abrir ela. Olha como ela ficou uma massa elástica. Muito boa de trabalhar, não gruda nas mãos. E a gente vai pegar com o rolo, porque a maioria das pessoas não tem cilindro. Então, eu vou fazer pra vocês com o rolo, pra vocês verem como dá certo também. Gente, olha que massa mais linda. A gente abre ela no tamanho que quer. Massa esticada, aí você corta no tamanho que você quer os pastéis, ó. Vamos fazer uns pastéisinhos de um tamanho, outros de outro. Mostrar a espessura pra vocês, mais ou menos, dá pra você ver. Pode deixar mais ou menos fina do que isso. Quiser mais fina, ó, só esticar. Se você tiver o cilindro, é muito mais fácil. Olha, deu uma esticada com o rolo. E agora a gente vai passar numa espessura. A gente vai passar numa espessura média, depois a gente vai passar mais fina. É muito mais fácil, pessoal. Então, olha, a gente tá colocando então nessa espessura agora, que a espessura aqui vai ficar. Olha que massa mais linda que ficou. Meu ajudante aqui, ó, coloca lá. Olha, gente, dá pra ver a espessura da massa? Então, essa espessura que você vai fazer é como aqueles pastéis que a gente compra em mercado. Olha só, então a gente cilindrou a massa pra ficar mais fácil. Olha que massa bonita que ficou. Gente, isso aqui parece uma massa de lasanha até. Olha, bem maleável, ela não arrebenta no pegar. A carne que a gente fez já tá bem fria. Nós vamos colocar, então, uma porção. Que você precisa sempre umedecer as bordinhas, tá? Você pode pegar um pincel, mas se você não tiver, faz com a mão mesmo, ó. Molha tudo em volta, com um pouquinho de água para que não fique úmido demais. Vamos deixar essa água ali reservadinha. E nós vamos fechar a massa. Tira todo o ar de dentro, ó. Eu gosto de apertar, olha. Se você quer, você pode dar uma cortadinha para ficar mais bonitinho. Quem tiver aquelas carretilhas é melhor, porque daí você já deixa ele pronto. Com o garfinho já vamos fechar as pontinhas. Vamos fazer um pastel grande? O recheio fica a seu critério. Você quer colocar queijo aqui, você quer colocar palmito, azeitona. Esse nós vamos fazer só com a carne que a gente trabalhou. Vamos fritar agora. Azeite quente, ó. Olha, você pode ir virando ele. Deixa ele fritar um pouquinho, já vira do outro lado, para que ele vá fazendo as bolhazinhas. E é bem rápido, daqui a pouquinho a gente já tira. Então, olha que massinha mais linda, parece aqueles pastéis de feira mesmo.